Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumiritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swakadam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasaji Shri Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Jai Maharaj, Dandavat Pranams. Jai, Dandavat Pranams, Dandavat. I hope I'm not disturbing anything. I'm just starting a program, but nobody has shown up yet. Where are you? Right now I'm in Rio. Okay. And you're in Rio? Yeah, just I'll be traveling tomorrow to Brasilia to be with Shripad Ban Maharaj for his Harikatha. So were you there for his Vyasa Puja? Yes, it was in Rio on the 2nd of January, which he doesn't consider to be his Vyasa Puja because nobody knows his actual Vedic birthday. Why is that? Why nobody knows? Well, because everybody knows he was born on the 2nd of January, but you know, according to the moon calendar, it changes every day, every year. All right, all right. But they can figure it out easy. They can figure it out. Yeah, I was going to do that actually. I was going to ask what's his name, Budara Prabhu to check it out. Yeah. It's easy for him. Yeah. But things are going on nicely here. Many very, very good disciples he has, you know. Really? Some of them very qualified, very dedicated. So how are they getting these people? How are they reaching out to qualified people? Well, it's the same thing, you know, distributing books, preaching, and you know, him. Most of all, Shripad Ban Maharaj is preaching, traveling around the country. We usually invite people. We advertise it. So basically, that's how it's going. Really? Yeah, it's wonderful. So you mean from that? Are you not? But how? You know, there's a difference. Like, for instance, in England, you get people who are like on the dole, who are this or that. I mean, are they doing anything different in Brazil to get a particular type of people? Not really, Maharaj. Really? It's like it's some kind of magic actually, at least from my point of view, you know, because I see that some of these new initiates, they are very much more disposed, you know, very much more available to do seva. Like there are some specific places, especially Santos. You remember Santos near São Paulo? Yeah, of course. Yeah. Santos, there is a big community now there, about 40 devotees, and also in Fortaleza. You were there before. Remember Ramakanta Prabhu and his wife? Yeah. Now it's a growing community as well, and I think the basic thing is that there are a few devotees in each of these places who are making the difference. They do Harinam, they do Namahata, they are pushing people to do things,
But of course, the profile of most devotees in Brazil is, they work hard. Yeah, they are grihastas. They work hard. Few of them have a good financial condition, actually, but they are very, very, very united. Most of them are very united now, and they are happy that Shripad Bhan Maharaj is, has been coming like twice a year. Everything fits nicely, Right. And besides, everyone is open to having the darshan of other sadhus as well. Like Srila Bodhayan Maharaj has been giving a very good helping hand as well. So it's really, it's actually very. Of course, there are like punctual cases of people who are not into being cooperative as everywhere else, right? But, sure. But the average, the overall situation is very positive. Even the temple in Rio, they have already moved the deities, and more people are joining, and people are moving in as well. Like Aditi, remember Aditi? She's moving in. Mukunda Datta. There are two new initiates, very, very, very Paka devotees, Taruni Gopi and Premananda Prabhu. Very, very nice, surrendered devotees, So. Well, when did they move into the new place? I didn't even know they moved into it. Well, it has just happened. They are in the process of moving, because they had a problem with the water reservoir. It's a huge water reservoir, and it was leaking. So they had to buy a new, one of these smaller water reservoirs for the time being. But they are taking over little by little. Mangal has his quarters for his dialysis almost ready, and and they are still keeping the other house until they do the final move. But the programs have all been happening there, and Vyasa Puja now will be happening there. Deities are already there. It's going on, it's happening. It's very. It's a nice place, huh? Oh, Maharaj, it's amazing. It's huge. I believe it's the biggest center in the West so far. Yeah, I think it's some way or other. It's much bigger in terms of built area. It's much bigger than Houston. I may be wrong because I haven't been there, but from the pictures I've seen, from the pictures I've seen, it's actually much bigger. Many people can live, and you have lots to do. It's decades of preparation there. It's actually huge, And Vaishanti and Mangal are becoming more mellow. Yeah, they are quite so. They are learning their lessons, and they are they are, of course, they are the leading disciples of Srila Gurudev in Rio, and they are becoming more and more experienced in doing exactly that, taking care of the deities and guiding newcomers. They are doing all right. That's amazing. Yeah, that's amazing. I remember when they first came. That's absolutely amazing. Yeah. And Shripad Bhan Maharaj is actually a very wonderful topmost Vaishnava. He's very Paka, very very surrendered to Gurudev. Nothing changes his usual mood. He's always serving. Always the same thing, doing Harikatha twice a day, and doing all those fire sacrifices for initiation and marriages, and really, really available, So it's really, really nice, Wow. And hopefully it's gonna be like this for long years to come. And you may remember Premalata, right? The girl who translates very well.
Yeah? No, the girl who chants very well. Translates. Oh, yeah. She's going to move to Fortaleza, and she's getting married to the best devotee in Fortaleza, who you met in India. His name is Pundarikaksha. Yeah, Pundarikaksha, yeah. Very mellow and very, very, very very mature. He's only 21, but he acts as if he was 52, you know. Very serious. But I thought last time Premalata, she had a boyfriend there in Rio. Yeah, it didn't work out, but now, you know, they are a wonderful couple of grihastas, you know, because they are preachers, they are sevakas, and you know, they are into it, you know. So it's very good. She's not going to university? Well, she has just finished high school, actually. And now in Fortaleza, I believe she'll carry on, because she'll have very good support from this boy, you know. He's from a good family, and he's renting a house, and he's the heart and soul of Fortaleza now. Right. In fact. Right. Of course, Ramakanta Prabhu is there. He's the original preacher for Srila Gurudeva's mission, and his wife. But, you know, he's outstanding now, this boy, Pundarikaksha. So how's Krishna Jeevani doing? Have you seen her or heard of her lately? She's actually, whenever Sripad Maharaj comes around, she travels around, she does the translating, and she serves him, but she's been too busy, you know. You may know she works with as a Ayurvedic consultant. Yeah. So she keeps herself very busy all through the year, but she's doing all right. She still lives in Pirenópolis, and every now and then she holds programs there with devotees from Brasilia and Goiânia. How about her husband? What's he doing? Well, it not very clear what he's doing, you know. Nobody knows exactly. But is he still in Pirenópolis? No, last thing I heard, he's in Goiânia. He's into Ayurvedic therapy as well. He's good at a massage, but he's not around so much, you know, unfortunately. And he was very sick, I know. He has hepatitis C, I think, but he went to one of those doctors in India. That was in 2008, I think. I think he got some improvement there. You met him there, remember? Yeah, I remember. Yeah, but we haven't heard from him so much. And how about Mukundananda and Rama? Well, they are not. They haven't been coming around as well so much, Maharaj. Okay. We you know, we really don't know what's going on. We hope. I mean, when I say we, I mean those who, you know, who are doing seva and who are, you know, the atmosphere is very, very nice, very mellow, and, you know, lots of love and affection, actually, you know. Wow, that's good. So you sorted out your thing with them, with the book thing, with Vasanti. Yeah, it's all taken care of. Yeah, now we have a national editorial seva, and we do have lots of devotees helping out. Most, I would say, 50% of them, or even more, are disciples of Sripad Maharaj, and they happen to be knowledgeable. Some of them are teachers, some of them are journalists. So it's just, you know, popping up, you know, very like magic, as I told you. And I'm very, you know, I'm just behind the scene, actually, you know, because the prospects are very good. And we have the Club of the Bhakti Reader, you may have heard of. No? It's a reading club. No. So the way it works is we offer people who join the club, we offer them all the books
that are going to be published along 12 months. And every 12 months they pay 150 reais. So if they pay 150 reais, they get the books by mail. Yeah, they can use PayPal as well. And the idea is we are so far we've got 32 members, but our goal is to have 1,000, because if we have 1,000, the idea is very simple. If we have 1,000, we will have overhead. Is it what you call when you have more than the profit you need? Yeah. No. Yeah. Because we anyway, you have excess. Yeah. We have excess profit. So the idea is we will keep yearly. We would keep a little bit over what we need, and then we would transfer the remaining, the maybe 40% or even 50%, depending on us having 1,000 members or not. We would be transferring to like they want to buy a property in Santos, so we would be transferring this Lashmi for them. They want to buy a property in Santos? Yeah, they are. One devotee is waiting for 160,000 reais from a lawsuit. He was benefited by a lawsuit, and he is entitled to 160,000 reais. But that's not enough to buy a nice place for them. So we would be functioning some way similar to what BBT used to do. BBT used to do good profits, and the excess profits they would Prabhupada would ask disciples to direct to buying a place in the US or in Europe or whatever. Yeah. What's your email address, by the way? What's your email address? Oh, you've got it. It's mahakala.dasa@gmail.com. Okay, you know, because okay, I got it. I'm just about doing. Yeah. I'm doing. Let me see. I'm doing a introductory book on Krishna consciousness. I've been busy this week because. Okay, so now I've got pretty much all the material there actually. Right. And let me see, attach a file. I'm just gonna send you something right now. I'm gonna send you something, and basically, I just want your feedback on the what is this thing? On the first part, because I've just kind of done the first part a little bit. Okay. Oh yeah, you're a good man for this because you know all about books and all that. Yeah, I would love to do that, and I actually told you that once you have it finalized, we would be very happy to translate it and publish it in Brazil. You know, we have big. You gotta see it first. You gotta see it first. Of course. But I'm sure that you're doing a nice job on it. Yeah, I think. So I bet it's gonna be nice. I'm gonna be working on it for 4 or 5 days now, but it's good. Yeah. It's good. And you know, we will be working on Shuddhanama Bhajan. We got it already. You know, we signed a document with Nimai Pandit Prabhu, who runs the Tattva Vichara publications. So. Oh really? You bought it? Did you have to pay him money for it? No. He just what would you say? He said he just wants some standards to be kept in the Portuguese version. Yeah. Like same cover and certain pictures inside the texts, and but basically he said, it's yours. You can sell it. The profit is yours. And we are happy that you'll be, spreading Srila Gaura Govinda Maharaj's Katha in Brazil, in Portuguese. So it's like that's good. Piece of cake, very nice. And also... So listen, I sent this thing. I sent it to you. Right. I'll check it out later, because now, as I told you,
I was supposed to be having this meeting with devotees, you know. Okay. Okay. And has anybody shown up yet? Yeah, there are 5 of them listening to us actually. Oh, okay. I have no idea who they are. Oh, I can maybe Anuradha may be listening to us. You remember her? Oh, you mean it's a computer thing? It's Ustream. Yeah, I'm on Ustream. You're on Ustream. We have Anuradha Didi. You remember her from Itaipava, right? Yeah, of course. Yeah. We also have Chandra Devidasi. She's a disciple of Shripad Ban Maharaj, and she's one of the top translators and editors now. Very enthusiastic. Also Ishwara Puri, I believe he's there. Ishwara Puri Prabhu from São Paulo. Also very, very nice Prabhuji. And maybe, what's her name? Vrindavana Palika from São Paulo. And basically, I think we have, some of them are not, because some of them are just watching on Ustream, whereas others, they join us on Skype for questions. Okay, so listen, I didn't know. I thought people were going to come in. So let me get off the phone then. Let me get off. I'm sorry. No, never mind, Maharaj. I'm sure they are enjoying listening to you, because they all, if they haven't met you, they all love you from what we tell them about you. You know, they are always wishing you were here, actually. And I hope you are here sometime. So do I. You know, 2012 I'm in is... Nigeria. It's going well here in Nigeria. It's going well, right? Very well, very well, yeah. actually. But, you know, the weather is not as good as it is here. You know that. Nigeria's pretty good. Yeah, I know. Nigeria's pretty... But there's a big strike, nationwide strike right now. Oh, my Lord. Yeah, but that's why I got into doing this book, and it's been good for me. You have to stay back, right, so to speak. Yeah, and my internet, the people took my internet away. Just today, somebody lent me an internet. Otherwise, I haven't had internet for one. I probably will see you on Gopurnima this time. Okay, so we'll meet then, yeah? Yeah, and then of course I'll have read your book and given you my opinion and stuff. Okay? Yeah, give me some feedback. Give me some feedback even before that. Send me an email. I'll do that, Maharaj. And so basically, I've written the preface. Sorry, I've written the preface. Yes. But I haven't finished it, and then there's a line under it, and that is just like extra stuff. Don't worry about that. And then the beginning of the book is divided in 2 parts, really. The first part are the practices of a devotee, right? And I've made it very simple. And then if people want to go deeper, I have an appendix at the end of the book, which goes into the processes of deity worship, offering food, Tulsi, puja, everything in more detail. But I make it so simple in the beginning, like, you know, instead of doing Achaman, I just say wash your hands, you know, like that. I just make it really, really, really simple, right? So I don't know if you people are going to like my style, you know, but... well, if you have the appendix, you know, be pleasing both sides, you know? Exactly. The appendix is there. And then the second part is like questions and answers. But I've taken that out of a devotee's book who did it in Nigeria, and I haven't really started to edit it yet. So that is like really Nigerian style. So it's really the first part that I've worked on. Okay, Maharaj. Yeah, you know, we've been thinking of having exactly that kind of material, because we have newcomers, and sometimes things happen very, you know, very fast. And if we have that kind of support to the newcomers, they will appreciate. And even the old devotees, you know, everyone always needs training, right? All through their spiritual life. Sure. So that kind of material will be really, really helpful, and we will definitely be looking forward to having it in Portuguese, you know.
Anyway, have a look, and then I can get some feedback from Mangal Nilay and Vashanti. But I'll be in the next 2-3 days. A lot of it will be done, and then I'll send you a revised version. Okay, then, Maharaj, I'll do that. Okay. Okay. I was happy to speak to you again. Dandavat pranams. My pranams to the other devotees Dandavat. There. Radhe Radhe. Yeah, and please, my pranams to all devotees. Radhe Radhe. Yes, Maharaj. Haribol. Jai Shri Guru Goranga Gandharva Giridhari Radha Raman Bihari Jiu Ki Jai. Então a gente teve agora uma experiência especial com o nosso querido e pregador pioneiro no Brasil, Shripad Bhaktivedanta Ashram Maharaj. Aí eu estava falando respondendo a sua pergunta, Didi, eu estava falando com Shripad Bhaktivedanta Ashram Maharaj, que é Diksha, discípulo de Srila Gaur Govinda Maharaj, e Shiksha e Sannyas, discípulo de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e que, juntamente com Shripad Bhaktivedanta Van Maharaj, foi um pioneiro na pregação da missão do nosso amado Gurudeva no Brasil. Ele começou a viajar pelo Brasil em 1999. Ele esteve em várias cidades do Brasil, não me lembro se ele chegou aí para o sul do Brasil, mas ele esteve em Boa Vista, em Roraima, esteve no Nordeste, Rio, São Paulo, Paraná, Curitiba, com certeza ele esteve. Então ele é uma referência de um Vaishnava, um Sannyasi Vaishnava, cuja pregação é muito estimulante e inspiradora, e que ele é do clube do Do or Die. Sabe o que é Do or Die? O fazer ou morrer, né? O Seva, a Gurudeva, para ele é mais importante que a própria vida dele. Ele é um exemplo de uma alma rendida a Srila Gurudeva, e a Srila Gaur Govinda Maharaj, e também a missão de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, porque ele começou a praticar sadhana e bhajan na ISKCON, acho que na década, ainda um pouquinho depois da partida do nosso querido Srila Prabhupada deste planeta. Então é realmente se vocês pesquisarem na internet, ele tem uma contribuição como intelectual da Sangha muito grande, né? Vou colocar aqui. Ele já gravou vários vídeos, pequenos vídeos, pregando sobre aspectos essenciais da consciência de Krishna. Enfim, ele comprou uma casa para Srila Gurudeva em Birmingham, na Inglaterra, e eu tive a boa fortuna de acompanhá-lo nesse processo. A gente fez um programa de arrecadação de fundos bem intenso durante 3 anos, e eu tive a boa fortuna de participar com ele. Então, assim, realmente foi uma experiência muito enriquecedora e divertida, né? E ele, assim, por acaso que não é por acaso, ele já criou um curso da Bhagavad Gita. Ele tem o curso da Bhagavad Gita para iniciantes, tem um curso da Bhagavad Gita mais avançado, e esse curso está disponível também, se vocês entrarem no Google. Esse curso está disponível, e é impressionante a maneira como ele conduz o curso, porque ele preparou o estudo que ele faz com os devotos. Ele preparou esse estudo baseado numa pesquisa profunda que ele fez da Gita de vários acharyas Vaishnavas. O nosso querido Srila Prabhupada, o nosso querido Srila Gurudeva, Srila Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj. Ele também estudou o comentário de Srila Baladeva Vidyabhushana Prabhu, que é a base
da inspiração dos comentários de Srila Prabhupada na Bhagavad Gita como ele é, e ele também pesquisou uma edição da Bhagavad Gita de um Guru Bhai meu que se chama Tripurari Maharaj, que é Shiksha, discípulo de Srila Sridhar Maharaj, e tem um trabalho como erudito Vaishnava, assim, maravilhoso também. Então, assim, ele faz, ele sintetiza o conteúdo dos comentários de todos esses acharyas, e ele faz uma apresentação brilhante. Ele tem, assim, a cada etapa que ele apresenta a Gita, ele faz uma provinha com quem está participando, ele indica os versos que os devotos devem aprender, e eu tive também a oportunidade de participar com ele de alguns momentos desse curso. Então, e assim, para encontrar no Google, que o Prabhu perguntou agora, para encontrar Maharaj no Google, já sei, você pode começar pelo Back to Bhakti. Sabe o Back to Bhakti? Se você entra no Back to Bhakti, naquele site bem legal, muito especial, né? Você digita Back to Bhakti, e aí você vai ter que pesquisar nas postagens mais antigas. Aí você vai encontrar alguma coisa dele. Ele, por exemplo, ele também já começou um curso do Jaiva Dharma, porque em geral o que ele faz é o seguinte: ele só dá um curso quando ele mergulha realmente na obra. Então, assim, por vários anos ele se dedicou à Gita e só à Gita. E aí agora que ele já fechou o curso e continua dando, ele é convidado em vários países da Europa e tudo, ele é convidado sempre para dar o curso da Gita. Agora ele está se dedicando ao Jaiva Dharma, e ele também tem um projeto na Nigéria, porque ele é americano-nigeriano. Tá vendo? A Doksha Prabhu está dizendo que ele esteve em Santos e que foi com outro Prabhuji, Purandaracharya, que é um Kirtaniya, para Curitiba, Itajaí e Floripa. Então, os devotos, assim como o Prabhu, a Doksha e devotos que conhecem a Sangha de Gurudeva há, vamos dizer, quantos anos? Há uns 6 anos, mais ou menos, todos tiveram a experiência de estar com Sripad Bhaktivedanta Ashram Maharaj, né? Então, assim, e ele tem uma característica muito interessante, é que ele é muito, assim, como é que eu vou dizer? Ele é muito franco, né? Ele é de uma franqueza, assim, às vezes assustadora até. Então, o Prabhu está também falando, Madan Gopal Ji está falando também de ter conhecido Sripad Bhaktivedanta Ashram Maharaj. E assim, a franqueza dele, ele praticava até com Srila Gurudeva, né? Ele era muito direto com Srila Gurudeva. Se ele estava na Sangha, fazendo seva na Sangha, ele observava alguma coisa que o incomodava, ele ia direto comunicar aquele incômodo para Srila Gurudeva, dando exemplo de um discípulo que mostra o coração na frente do Guru, né? E assim, muitos dos textos que foram eventualmente publicados de Srila Gurudeva, como a essência de todos os conselhos e o Venu Gita, se eu não me engano, muitos livros têm a participação de Sripad Ashram Maharaj. Ele organizou alguns desses livros. Ele é também membro de um comitê para os livros em língua inglesa, né? Então ele, assim, realmente um sevaka fantástico. Quando a gente vai ao Parikrama, ele com certeza é uma referência importante para o Harikatha, à medida que a gente vai visitando os Lilas Talos, os lugares sagrados. Então, assim,
eu podia ter falado para ele assim, Maharaj, desculpe, mas a gente agora vai ter um encontro, mas eu achei assim, em respeito a tudo que ele representa para a gente ao longo de todos esses anos, né? E também observando aquilo que eu comentei com vocês outro dia, né? Que a gente chama de Maryada Vyatikrama, né? Esse é um conceito muito importante que é explicado por Shukadeva Goswami, a Parishta Maharaj, no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, naquela história em que Romaharshana Sutta diz respeito a Baladeva Prabhu, né? Então, nesse contexto, Srila Shukadeva Goswami explica para Parishta Maharaj que a gente deve, a todo custo, a gente deve evitar Maryada Vyatikrama. Então, se você tem a presença, por exemplo, de repente Maharaj liga para o meu Skype, que às vezes ele gosta de conversar comigo, e claro, eu mais ainda gosto de conversar com ele. Então, quando ele liga, assim, eu acho super procedente a gente abrir espaço para ouvi-lo e para acompanhar o movimento de seva dele, que é um modelo para cada um de nós, né? Então isso chama-se evitar Maryada Vyatikrama, né? Porque Maryada Vyatikrama seria algum de nós, e isso inclui a minha pessoa, achar que fazer um programa estudando Gita aqui no Brasil é mais importante do que ouvir carinhosamente um Vaishnava superior, um sannyasi, né? Então isso chama-se Sadachara, né? Então a gente segue o Sadachara respeitando a ordem renunciada, né? Então, e a gente respeita a ordem renunciada porque, na verdade, se a gente estuda Srimad Bhagavatam, se a gente estuda Shastra, a gente vai observar que o sannyasi, ele é naturalmente o mestre espiritual, o mestre espiritual de toda a sociedade, né? Então, Asha Maharaj, ele não se considera qualificado para aceitar discípulos, apesar de Gurudeva ter dado as bênçãos também para ele, e ele fazendo isso, ele demonstra a sua honestidade, né? Ele é um Vaishnava, mas ele está demonstrando para todos nós que a gente deve dar os passos na vida espiritual de acordo com o nosso adhikara, né? De acordo com a nossa qualificação. Então ele bem francamente, ele deixou claro para Srila Gurudeva que ele não tem a intenção de aceitar discípulos, mas ele é um Shiksha Guru da Sangha muito importante. Ele sempre foi, sempre será, né? Porque ele, por exemplo, agora na Nigéria, um devoto que administrava um templo bem grande em Lagos, eu acho que é a capital da Nigéria, ele doou para Shripad Asha Maharaj. Então Shripad Asha Maharaj está transformando esse templo num verdadeiro paraíso de seva, né? Porque a Nigéria é um país realmente muito desvalido. Então, assim, fazer seva na Nigéria é distribuir prachada, dar assistência social, assistência médica para as pessoas. Isso faz parte do seva, né, na Nigéria, porque o governo nigeriano é conhecido como um dos mais corruptos do mundo e não protege a população. A situação é imensamente pior do que de qualquer país na América Latina, né? E assim, ele é muito conhecido lá. Shripad Asha Maharaj, ele dá palestras, às vezes ele dá palestras. Existe uma comunidade evangélica muito forte, então ele dá palestras. Ele é convidado por grandes pastores evangélicos e ele tem um relacionamento muito próximo com pessoas que têm uma posição importante na sociedade, porque ele é filho de um rei tribal, né? Então, assim, ele tem uma história de vida muito bonita, né? Acho que eu contei para vocês uma vez. Eu contei para vocês sobre ele, a história dele com o pai dele e com Srila Gaur Govinda Maharaj, o que aconteceu?
Quem que tá no Hridaya Mandir? Eu nem sei se tem alguém no Hridaya Mandir. Peraí. Você não se lembra, né? Deixa eu dar uma chamada nesse grupo aqui, peraí. Só um minutinho. Não sei se a Nurá está assistindo pelo stream. Oi. Você estava assistindo pelo stream? Não estava assistindo não, estou costurando. Ah, porque você estava esperando. É porque a Asha Maharaj ligou, seria tão bom se você tivesse também, mas enfim. Se você quiser assistir, o que aconteceu que ele ficou algum tempo conversando, tem uns projetos bem interessantes como ele sempre tem, né? Sim. E enfim, a gente está falando um pouco sobre o seva dele, né? De um discípulo realmente rendido a Srila Gurudeva. E aí eu perguntei se os devotos, se eu tinha já contado. Ah, você que está no Hridaya? Ah, tá. Eu perguntei se os devotos tinham. Se eu já tinha contado para os devotos uma história bem forte que aconteceu na vida dele, né? De Shripad Asha Maharaj, que envolve o pai dele, o pai biológico, que era um rei tribal na Nigéria, e o seu Diksha Guru Srila Govinda Maharaj. O que aconteceu foi o seguinte, que como sempre Shripad Asha Maharaj sempre viajou a pedido dos seus Gurudevas para pregar na Nigéria, porque ele fala inglês e ele fala as línguas tribais também. E aí quando ele chegou em 1996 na Nigéria, ele deparou com o pai dele no leito de morte. Sim. E aí em pouco tempo depois o pai dele partiu desse mundo. Só que o pai dele, ele era como o guru daquela tribo. E a passagem dele, né, a morte do pai dele, gerou uma comoção na aldeia inteira. Sim. Centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas, né? E aí a mãe dele, né, a esposa do pai dele, é lógico, e os outros irmãos, e os familiares, todo mundo completamente mergulhado em lágrimas, em aflição, não aceitando a perda daquela pessoa, né? Que ele era um líder espiritual, assim, dentro daquela tradição e tudo. Aí Shripad Asha Maharaj, ele providenciou tudo. Segundo a tradição da tribo do pai dele, ele providenciou tudo. Ele que chamou alguns membros da tribo que sabiam realizar a cerimônia fúnebre. Então ele foi completamente indispensável para que o pai dele, já falecido, tivesse o corpo dele tratado do jeito que a tribo gostaria de tratar. Sim. Né? E ele aguentou aquilo até o último momento, né? Assim, e depois que houve a cerimônia fúnebre, eu não me lembro se o pai foi enterrado, não sei qual é o... Isso foi quando? Em 1996. Ah, sim. Ele já era devoto. Já, ele era brahmachari, né? Aí ele acabou tudo aquilo, ele ainda consolou a mãe e tudo mais, e pregou para todo mundo, né? Que toda a situação ele aproveita para pregar, logicamente, né? Inclusive a mãe dele também é discípula de Srila Gurudeva. A mãe dele deve estar com uns 95 anos agora. Sim. Mas enfim, aí logo em seguida ele foi para Mayapur, em Navadvip. E naquele ano de 96, Srila Govinda Maharaj, ele estava em Mayapur com alguns discípulos, na verdade com vários discípulos, né? E ele estava dando um Harikatha muito especial, em que ele explica com certeza, então ele explica a relação entre Jagannath Puri e Dwarka e Vrindavana, e ele fala ele revela vários segredos sobre Mahaprabhu, né? E aí ele vai contando aquele passatempo que acontece em Imlitala,
que é aquele lugar para onde Shrimati na verdade é uma tamarineira, né, uma árvore de tamarindo, e no pé dessa árvore Shrimati Radhika descansa, tendo saído da dança da raça. Você lembra dessa história? Então ela sai da dança da raça e Krishna, desesperado, fica procurando Shrimati Radhika por todo canto e não consegue encontrá-la, até que ele aparece em Imlitala. Imlitala quer dizer tamarineira, né? Essa tamarineira está lá, não sei se é uma filha daquela tamarineira original, mas tem uma tamarineira no mesmo lugar. E essa tamarineira, Imlitala, ela fica do lado do templo de Srila Gurudeva, que você, Anuradha, conhece, o Gopinatha Bhavan, né? Então, quando Krishna chega ali, quando Krishna chega ali, ele entra num estado de tão profunda identidade com o amor de Shrimati Radhika, que é quando ele perde, entre aspas, a cor azul enegrecida, e ele fica com a mesma cor da tez de Shrimati Radhika. Você se lembra dessa lila? Essa lila é muito especial. E aí, quando isso acontece, então Srila Govinda Maharaj está revelando detalhes fantásticos dessa lila entre Radha e Krishna, para explicar que esta lila de Radha Krishna é a essência do tattva de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Está dando para acompanhar? Tá. Porque eu tirei um pouquinho o alto-falante que estava fazendo. Porque senão fica reverberando. Então, essa lila de Mahaprabhu, ela tem como raiz, como mula, você lembra que a gente está falando mula? A raiz transcendental da lila de Mahaprabhu, ela está vinculada diretamente ao passatempo que acontece entre Radha Krishna e Imlitala. E aí, quando Srila Govinda Maharaj está contando esse momento da lila, ele entra num estado de êxtase muito especial, e ele fala assim: não posso falar mais, cadê meu Gopal Dil? Porque ele sempre carregava uma foto de Gopal, a deidade que ele adorava desde pequeno, Gopal Dil, né? E aí, quando o discípulo traz, ele tá assim meio que sentadinho não me lembro se está sentado numa cama ou numa asana que os discípulos preparam para ele num quarto de Mayapur, e aí ele segura assim a foto de Gopal Dil e ele fala Gopal, e ele parte desse mundo assim inesperadamente. Agora Govinda? Isso. Então assim, a partida dele foi completamente inesperada. E os discípulos dele, eu tive a oportunidade de ouvir uma gravação de um outro Maharaj glorificando Srila Govinda Maharaj no dia seguinte ao Samadhi de Srila Govinda Maharaj, e não dava para ouvir porque os discípulos dele choraram por meses seguidos, né? Porque uma característica de Srila Govinda Maharaj é que ele realmente roubou o coração de cada um dos discípulos, né? E aí Shripad Asha Maharaj estava lá como Govinda Bhakta, né? Como Brahmachari, e ele presenciando tudo aquilo, né? E aí o que ele fez? Os discípulos todos desmoronaram. Nenhum discípulo conseguia fazer nada além de chorar. Não fazia sadhana e bhajana, não comia, não dormia, praticamente não iam ao banheiro. Assim, estavam completamente assim, desolação total. Sim. Aí o que ele fez? Ele pegou o corpinho do seu Gurudeva, porque aconteceu uma coisa antes que eu não contei para vocês. 2 dias antes da partida de Srila Govinda Maharaj, ele chegou para o seu... É melhor você desligar o microfone, senão ficar reverberando. Por favor, obrigado. Ele chegou para o seu Gurudeva... Não, é Srila Govinda Maharaj. A Chandakala também teve a graça de tê-lo em Campinas 2 vezes, olha que legal. Então Srila Govinda Maharaj falou assim: quando eu partir deste mundo,
eu quero que você me dê Samadhi em Bhuvaneshwar. Entende isso? Dar Samadhi, né? O Gurudeva parte, Mahasamadhi. Ele parte desse mundo, assim como a gente abre uma porta de um quarto para entrar na sala da casa, né? Ele está, antes de partir desse mundo, ele entra num estado de consciência interna muito profundo, e assim ele parte deste mundo para voltar para a Prakata Lila. Então, de repente, Srila Govinda Maharaj chegou para ele e falou assim: quando eu partir desse mundo, eu quero que você me dê Samadhi em Bhuvaneshwar, que em Bhuvaneshwar, que fica perto de Jagannath Puri, no estado de Orissa. Srila Govinda Maharaj construiu um templo a pedido do seu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É um templo com deidades de Krishna Balaram, Radha Krishna, Gornitai. É um templo lindíssimo, né? Até hoje, vários discípulos de Srila Govinda Maharaj, vários brahmacharis, estão lá pregando todo dia, publicando os livros dele, distribuindo os livros dele, adorando a deidade exatamente como ele ensinou para eles. Esses discípulos são um exemplo de Gurunista, né? E aí, quando o Shripad Asha Maharaj viu que seu Gurudeva tinha partido inesperadamente, e viu assim todos os discípulos, todos os irmãos espirituais completamente desolados, o que ele fez? Ele pegou o corpinho do seu Gurudeva, que não era tão corpinho assim, né? Porque ele, assim como Asha Maharaj é grandão, Srila Govinda Maharaj também tinha um corpo bem forte, assim, era alto, né? Mas ele juntou força, juntou energia e começou a sair começou a preparar tudo para levar o corpo do seu Gurudeva de trem para Bhuvaneshwar. E ele teve que enfrentar um monte de gente. Os devotos diziam: não, ele vai receber Samadhi aqui, ele vai receber Samadhi aqui, aqui que ele deve receber Samadhi. Então ele enfrentou todos os devotos, quem quer que fossem, porque ele tinha recebido a ordem do seu Gurudeva, né? Então ele, durante horas, quantas horas? De Navadvip de trem para Puri, mais ou menos 8 horas. Para Puri não, para Bhuvaneshwar. Mais ou menos 10 horas, ele carregando no seu colo o corpo do seu Gurudeva em Samadhi. Você já imaginou uma situação dessa? E aí ele chegou lá e ele convocou todos os Vaishnavas que sabem como proceder num momento como este, né? Porque em Bhuvaneshwar vários discípulos de Srila Bhaktivedanta Prabhupada vinham ouvir o Harikatha de Srila Govinda Maharaj, né? E o Shiksha Guru de Srila Govinda Maharaj também vivia naquela região. Então esses Vaishnavas sêniores, todos eles se organizaram para preparar a cerimônia de Samadhi para Srila Govinda Maharaj. Mas tudo isso foi possibilitado pela dedicação, né, pela determinação de Srila Govinda, de Shripad Asha Maharaj, de trazê-lo para onde ele queria estar em Samadhi, né? Então ali o Samadhi dele foi feito exatamente no Kutira que ele construiu com as próprias mãos quando ele chegou naquele lugar. E esse Kutira foi onde ele esteve com Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada durante 17 dias seguidos, e ninguém sabe o que aconteceu nesses 17 dias. Então assim, Srila Quem esteve com Prabhupada? Srila Govinda Maharaj. Ah, tá. Então Srila Govinda Maharaj, juntamente com Srila Radha Govinda Maharaj e Srila Bhakti Swarupa Damodara Maharaj, são 3 grandes Mahabhagavats que serviram, sim, os famosos 17 dias, que serviram. Eu não lembro o nome do Shiksha Guru dele, mas a gente pode perguntar. Eu sei quem sabe o nome. Sei histórias também sobre o Shiksha Guru dele, de arrepiar os pelinhos do corpo. Mas assim, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhakti Swarupa Damodara Maharaj,
e Srila Radha Govinda Maharaj são como as 3 joias máximas entre os discípulos de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e 2 deles já partiram desse mundo em Samadhi, né? Srila Govinda Maharaj e Srila Bhakti Sarupa Damodara Maharaj, que inclusive esteve no Brasil. E então eles são... É engraçado que a gente era para estar lendo Gita, na verdade nós estamos tendo um estudo da Bhagavad Gita como ela é, pela atitude devocional desses grandes Vaishnavas, né? E do nosso sempre querido e sempre saudoso, sim, os 3 são indianos, o nosso saudoso, acho que não é um termo certo, a gente tem saudade dele, né? E a gente está sempre tentando raptá-lo de volta para o Brasil, Shripad Asha Maharaj, que por conta da dedicação dele a outros sevas que lhe foram dados diretamente pelo nosso Gurudeva, ele faz o sacrifício de vir aqui matar a saudade daqueles pelos quais ele tem tanto amor e afeição, né? Ele sempre está pensando assim, na Anuradha, na Basanti, no Manganilai, nos devotos que ele conheceu, e ele sempre gosta de saber assim essas notícias auspiciosas do Brasil, né? Porque para ele assim são como os irmãozinhos mais novos dele, né? Então ele fica muito feliz de que esses irmãozinhos e irmãzinhas estão crescendo, estão fazendo seva unidos, estão aprendendo a como é que se diz? Ele é muito querido, com certeza. Estão aprendendo a relevar uma série de coisas que são comuns da era de Kali, né? Tipo a exploração, a hipocrisia, a duplicidade, né? Porque é sempre bom a gente lembrar que o Shastra explica que em Kali Yuga o Asura e o Deva estão presentes dentro do nosso corpo, né? O Asura que em Satya Yuga morava no seu planeta, e o Deva que em Satya Yuga morava num planeta separado, né? E que depois passou a morar no mesmo planeta em lugares diferentes, em Treta Yuga, aí em Dwapara Yuga começou a morar na mesma cidade, né? Como Kamsa Maharaj, né? Que morava na mesma cidade onde Krishna nasceu, Mathura, né? E eventualmente em Kali Yuga ele mora dentro, os dois moram dentro do nosso corpinho. Então a gente sempre tem que ter presente essas continentes diferentes. O que você quer dizer? Eu não entendi o que você quer dizer com continentes diferentes. Mas enfim, ele é sempre importante a gente ter presente que temos que cantar o Mahamanta para calar o Asura da mente, justamente. E se a gente tiver essa postura e essa observação da nossa própria realidade como ela era, então eventualmente esta realidade como ela era, ela vai parar de funcionar no plano da nossa memória, né? Como o Srila Bhaktivinoda Thakur explica. Eu posso até localizar para vocês uma canção. Deixa eu ver se eu acho aqui. É aquela canção Atmanivedana. Nessa canção Atmanivedana, Srila Bhaktivinoda Thakur, vocês podem olhar aí no seu livrinho,
ele justamente explica isso. Página 83. Peraí. Desde que eu... É o verso 5. Purva itihasa Bulinu sakala seva sukha pemane amito tomara tumito amara kikaja aparadhani. Então aqui Srila Bhaktivinoda Thakur, ele está falando para seu Istadeva, para o seu Prabhuji, né? Mahaprabhu, Radha Krishna, ele está falando que desde que eu me absorvi, ou desde que eu tenho estado absorto em servi-lo alegremente, completamente me esqueci de toda a minha história passada, minha história pregressa. Me esqueci completamente de toda a minha história pregressa. Tudo que eu sei é que eu sou seu e você é meu. Então ele está se dirigindo a Mahaprabhu. O que mais tem algum valor? Né? Então Srila Bhaktivinoda Thakur, entre todos os acharyas, ele é o que mais revelou a sua intimidade como sadhaka, né? De todos os acharyas. É o que mais revelou. Eu acho que ele só perde, entre aspas, para Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que também revelou nuances da sua intimidade como sadhaka perfeito, como siddha perfeito. Siddha já quer dizer perfeito. Mas enfim, essa revelação aqui que Srila Bhaktivinoda Thakur faz, ela estabelece um divisor de águas, né? Porque a gente está praticando sadhana bhakti, né? A gente está, pelo menos falando por mim, eu estou tentando praticar um pouquinho do que Gurudeva, do que Prabhupada, do que Shripad Bhanu Maharaj, Shripad Asha Maharaj vem nos ensinar, né? Mas por causa do nosso condicionamento de milhões de vidas, no fundo da tela mental, a gente ainda, como se diz, a gente ainda reserva, no fundo da tela mental, a gente reserva essa coisa da identidade, da identificação com os nossos familiares, com o nosso país, com a nossa estrutura egóica, não é? Então, mas a gente vai chegar a esse momento que Srila Bhaktivinoda Thakur está descrevendo aqui, que a gente vai estar absorto em alegremente servir a Mahaprabhu. Como às vezes acontece com a gente, né? Ainda mais quando a gente está fazendo Harinama Sankirtan, a gente está no templo cantando junto. Eu até me lembro que Priyarupa Prabhu mencionou isso tão lindamente, né? Ele fala assim que a gente pode ter certas divergências, a gente pode achar que o templo deve ser nesse bairro, naquele bairro, ou que não deve ter templo agora, deve ter templo depois e tudo, mas que quando a gente se junta para cantar o santo nome e dançar para a deidade, então não existe pepino, né? Porque o Mahamantra, ele toma a liderança daquele instante, daquela experiência que cada um de nós como indivíduo está tendo congregacionalmente, Sankirtana, né? Então se a gente se programa de uma forma ou de outra para estar cada vez mais ligado em Sankirtan, então o que acontece é que eventualmente a gente vai se dar conta de que a gente tem momentos em que a gente está realmente absorto em alegremente a servir a Thakura Ji, alegremente fazer uma guirlanda para o sadhu, alegremente falar sobre Gurudeva no dia do aparecimento dele, que vai acontecer agora, né? Porque Krishna fala isso também na Gita, né? Aquele verso, como é que é? Raja Gurhyam, né? Esse verso é muito importante também. O que é esse alegremente? Está tentando entender o que é esse alegremente, né? Então Krishna, ele fala para Arjuna, acho que é no capítulo 9, deixa eu ver aqui no índice de Raja Gurhyam.
Perdão, Raja Vidya, Raja Gurham. É o verso do segundo verso do capítulo 9. Então Krishna fala que para Arjuna, e o capítulo 9 é muito importante, né? Porque aqui Krishna está transmitindo o conhecimento mais confidencial, superlativamente íntimo, o conhecimento que Krishna vai compartilhar com Arjuna no 9º capítulo. Então ele fala: Raja Vidyam, Raja Gurhyam, Pavitram idam uttamam, pratyakshavargamam, dharmyam, susukham katum avyayam. Ele fala que este conhecimento, se referindo ao conhecimento do serviço devocional puro, que este conhecimento é o rei da educação. Ele é o mais secreto de todos os segredos. Então, Raja Vidya, ele é o rei Raja da educação, esse conhecimento. Ele é Raja Gurhyam, ele é o mais confidencial, Gurhyam quer dizer mistério, é o mais misterioso, o mais íntimo. Raja Vidya, Raja Gurhyam, Pavitram, o mais puro. Idam Uttamam, ele é Uttamam, ele é transcendental. Pratyakshavargamam dharmyam, e por conceder a percepção direta do eu, por este conhecimento conceder a percepção direta do eu, pratyaksha, né? Se você pratica serviço devocional, se você cultiva conhecimento do serviço devocional, ele, ou seja, Bhakti Devi, né, vai te dar a percepção direta de você mesmo, como Atma. E aí, e por ele conceder essa percepção direta do eu, ele é a perfeição da religião. Ele é Dharmyam. E assim como se não bastasse dessa descrição nectária sobre o serviço devocional, sobre o conhecimento a respeito do serviço devocional, ele termina dizendo assim, Krishna: Susukham katum avyayam. Ele é eterno, avyayam, e ele é susukham. Ele é realizado, ele é praticado com mais do que alegria. Susukham. O su, que antecede a palavra sukham, está superlativando esta alegria, né? Então é disso que Srila Bhaktivinoda Thakur, ou é a isto que Srila Bhaktivinoda Thakur está se referindo quando ele diz aqui nessa canção que você vai chegar a um momento em que toda essa construção de Mayadevi em torno da sua existência real como Atma, ela vai desmoronar, e você vai olhar para trás e você não vai nem conseguir vê-la, né? É o que ele está dizendo, você não vai conseguir vê-la. Ele está dizendo assim: eu me esqueci por completo de toda a minha história pregressa, né? Então isso não é uma coisa barata, né? Não é assim que você vai cantar o Santo Nome ao longo de 3 anos e cantar os seus mantras e pular na frente de Gurudeva ao longo de 3 anos, ou 30 anos, ou até mesmo 3 vidas. Não é uma coisa barata, né? É assim, é um cultivo que vai redundar na conquista de uma pérola transcendental, né? Que é o conhecimento da sua própria identidade espiritual, né? E uma vez que você tenha conquistado essa identidade espiritual de fato e de direito, vamos dizer assim, aí você vai realmente ter aberto o portal que dá acesso ao reino de Bhakti. Então é isso que Srila Bhaktivinoda Thakur está falando aqui, né? Que ele está falando, ele vai em vários momentos dessa canção, ele fala que ele está na casa de Krishna, né? Está na casa de Krishna, né? Então, por ele estar na casa de Krishna, ele diz: todos os meus sofrimentos e pesares se esvaneceram e não há mais nenhuma ansiedade em minha mente. Só vejo bem-aventurança em toda parte, em todas as 4 direções.
Então Srila Bhaktivinoda Thakur está revelando a percepção que cada um de vocês que estão participando desse encontro, e eu também, como sadhakas, podemos alcançar uma vez que a gente regule a qualidade do nosso desejo. Né? Ele está falando disso. E a mesma coisa que Krishna está falando para Arjuna, ele está falando desse Raja Vidya Raja Guhyam. Pavitram idam uttamam. Né? Então, assim, eu fico achando bem simpático e bem agradável que essas ideias que nós estamos trocando aqui, elas tenham sido acionadas pelo fato da gente ter, de uma forma ou de outra, tido esse encontro com uma alma verdadeiramente rendida, né? Alguém que está praticando Sharanagati de verdade, e alguém que, quando começa a palestrar e a promover seus estudos, ele fala assim: nós vamos estudar Srimad Bhagavad Gita no humor de Sharanagati, né? Porque se a gente vai estudar Srimad Bhagavad Gita como se a gente estivesse estudando um livro de filosofia, um livro de matemática, biologia, química, o que seja, né, para adquirir um conhecimento, então a gente não vai estar de forma alguma capturando a essência do ensinamento de Krishna para Arjuna na Gita. Né? Não é só você guardar, memorizar um monte de verso e saber o que Krishna fala no verso 22 do capítulo 16. Não é bem por aí. Né? É você está cultivando um relacionamento com Krishna. E claro que em primeiro lugar, para cultivar esse relacionamento com Krishna, você está cultivando um relacionamento com seu Gurudeva. Né? E por isso, assim, é sempre bom que a gente esteja lembrando aos outros do fato de que, se você está cultivando um relacionamento com Srila Gurudeva e com o próprio Krishna e com o Mahaprabhu, então o recado que Krishna tem para dar para você, eu vou ler agora. Peraí, só um minutinho. É um recadinho especial aqui. Eu acho que está no 2º capítulo. É um recado logo no começo, hein? Ok. 2º capítulo, verso 40. Aqui está ele. Neha Vikrama Nashosti Pratyavayo Na Vidyate Swalpam Apyasya Dharmasya Trayate Mahato Bhayat. Esse é o recado. Se você está se esforçando no caminho de Bhakti, o que Krishna tem a dizer para você? Krishna fala isso logo no começo para Arjuna, verso 40. Depois de falar para Arjuna, sobre ele, Arjuna como Atma, né? E aí ele está falando para Arjuna assim: Neha Vikrama Nashosti Pratyavayo Navidyate. Ele está dizendo que se você está fazendo algum esforço no sentido, na direção de Bhakti, através da prática do cantar do Santo Nome, através da prática do cantar dos seus mantras, tentando assimilar esses conceitos perenes que Krishna explica para Arjuna na Gita, e que todos os sadhus explicam uns para os outros no Srimad Bhagavatam, e que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica no Chaitanya Charitamrita e assim por diante. Então, se você está fazendo isso, esse esforço que você está fazendo, ele nunca se perde e ele nunca diminui. E assim, um pouquinho disso que você faça neste caminho pode proteger você. Trayate Mahato Bhayat.
pode proteger você do pior tipo de perigo. Perdão, do mais perigoso tipo de medo, né? Bhayat é o medo e Trayate é proteger, pode te libertar desse Mahata, desse mais perigoso, desse maior temor que existe. E que Prabhupada explica no seu comentário, com certeza. Quer ver? Ele fala aqui. Ele cita Tyaktva sadhanam charanam bujam hare bhajan apako tha patet tato yadi yatrakva vabhadram abhud amusha kim kovarta apto bhajatam swadharmataha. Então, nesse verso, que é do Srimad Bhagavatam, citado por Gurudeva, diz assim: se alguém abandona seus deveres ocupacionais e age em consciência de Krishna, e então cai, certo? A pessoa abandonou os seus deveres, seu Dharma, seu Varna Dharma, seu Ashram Dharma, né? E age em consciência de Krishna. Abandonou a família, né? Abandonou a posição de comerciante, de guerreiro, né? Para fazer o quê? Para praticar a consciência de Krishna. Mas se essa pessoa cai sem completar o seu trabalho, o que ela tem a perder? Essa é a pergunta. E que ganhará alguém se executar perfeitamente suas atividades materiais? Forte, né? Então, se você adota a consciência de Krishna em qualquer nível que seja, mais rudimentar que seja, e você não pode completar o seu Swadharma, o seu Varna Dharma, cumprir com as suas obrigações na sociedade, seu Ashram Dharma, cumprir com as obrigações diante das fases da sua vida, primeiro Brahmachari, depois Grihastha, depois Vanaprastha, aposentado, depois Sannyasi, renunciado, né? Se por algum motivo você deixa para trás, deixa alguma coisa incompleta nesses dois dharmas, Varna Dharma e Ashram Dharma, mas você até aquele momento você estava praticando consciência de Krishna, e aí você caiu, o que você vai perder? Você não vai perder nada. Mas se você for perfeitamente dedicado ao seu Varna Dharma, se você for um perfeito chefe de família, um perfeito celibatário, um perfeito renunciado, um perfeito sacerdote, né? Mas você não praticar a consciência de Krishna, ou você ser um hipócrita, né? Você pode estar vestido como um Vaishnava ou uma Vaishnavi, mas internamente seu coração, você está alimentando seu coração com esses dois pratos. Um prato chama-se hipocrisia e outro prato se chama duplicidade. Então, o que você vai ganhar com isso? Né? Ou, Prabhupada continua, como dizem os cristãos, que adianta um homem ganhar o mundo todo, mas perder sua alma eterna? Né? Jesus Christ, né? Que adianta um homem ganhar o mundo todo, mas perder sua alma eterna, né? Então, Jesus Cristo, um Vaishnava, né? Demonstrando para todos nós a importância de Atma Dharma, de Jaiva Dharma, Sanatana Dharma. E aí, Prabhupada, e continua, as atividades materiais e seus resultados cessam quando o corpo acaba. Se você é médico, dentista, advogado, pai de família, mãe de família, o que seja, essas atividades que você realiza, elas vão deixar de ter significação, de ter existência quando o seu corpo acabar. Mas o trabalho em consciência de Krishna, Prabhupada usa the work in Krishna, falando de trabalho, né? O trabalho em consciência de Krishna nos traz de volta a consciência de Krishna mesmo após a perda do corpo.
temos pelo menos a certeza de que na próxima vida vamos nascer de novo como ser humano, ou na família de um grande brahmana culto, ou numa família rica, aristocrática, condições essas que nos darão mais uma oportunidade de elevar-nos. Esta é a qualidade singular do trabalho feito em consciência de Krishna. Né? E então, quando Krishna fala aqui desse medo, ele está falando, ele está querendo se referir ao fato de você perder a condição humana. Né? Muito rara, né? A forma humana de vida, você perder a condição humana. Mas se você está praticando a consciência de Krishna, por mais limitada que você considere a sua prática, né? Por mais condicionamentos que você continue achando que possa ter, mesmo tendo recebido iniciação Harinama e iniciação Diksha, né? Se você ainda cultiva essa parceria com o pessimismo, vamos dizer assim, né? Mesmo que você cultive uma parceria bem resolvida, vamos dizer assim, com seu próprio pessimismo, mesmo assim, se você canta o santo nome tentando evitar as ofensas, né? Se você oferece seu alimento antes, se você, como Premanda Prabhu, o nosso Vaishnava discípulo mor de Srila Gurudeva, ele fala, né? Se você está com fome, Krishna está com fome, então oferece o alimento e depois coma, né? Então, se você faz esses movimentos de devoção, né? O fato de você estar com fome e primeiro pensar em Krishna, esse é o movimento que te liberta do condicionamento mundano, né? Então, se você faz isso, apesar de tudo, você tem, como o Prabhupada está dizendo assim, temos pelo menos a certeza de que na próxima vida vamos nascer de novo como ser humano, ou na família de um grande brahmana culto, ou numa rica família aristocrática, condições estas que nos darão mais oportunidade de elevar-nos, e sempre a mesma verdade prevalecerá. Nós teremos uma nova oportunidade de elevação, nós estaremos acumulando mais Sukriti, e esse banco de Sukriti sempre vai se manter como o nosso bem permanente. Então Krishna ele está aqui novamente demonstrando a sua misericórdia infinita. Quando ele fala isso para Arjuna, né? O fundo dessa afirmação, né? A base dessa afirmação é a misericórdia infinita de Krishna, né? Que ele dá muito mais oportunidade para a diva se aproximar dele em devoção do que a diva se dá a oportunidade de servir a ilusão, né? A diva pode servir a ilusão assim com toda a dedicação, né? Mas mesmo assim Krishna vai estar sempre de uma forma ou de outra, ou de alguma forma Krishna vai estar como se colocando na frente da diva, né? Ele se coloca na frente da diva como Gurudeva, né? Ele se coloca na frente da diva como Harinama Sankirtana, ele se coloca na frente da diva como um livro de Srila Gurudeva, ele se coloca na frente da diva de inúmeras maneiras, né? E como é que ele faz? Como é que é isso de Krishna se colocar na frente da diva? Ele se coloca na frente da diva por intermédio do Vaishnava, né? Porque, por exemplo, você tem Bhagavad Gita, mas se você fosse ler, quantos de nós não lemos o Bhagavad Gita antes de conhecer o Bhagavad Gita, né? Quantos de vocês já não conheciam o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita você compra na livraria,
Você vai na Índia, você tem 300 milhões de versões. Bhagavad Gita só os versinhos. Bhagavad Gita só em sânscrito, traduzido para o hindi, traduzido para o inglês, comentário desse Swami, daquele Swami, né? Mas de repente, pela misericórdia de Krishna, pela misericórdia de Nityananda Prabhu, você tem a Gita de alguém que tem a Gita dentro do coração, que tem todo o conhecimento védico vivendo eternamente no seu coração, né? Então, e que sai da sua zona de conforto, acho que a gente pode dizer assim, né? Srila Prabhupada estava fazendo bhajan em Vrindavan, Srila Gurudeva fazendo bhajan em Vrindavan. Sai da sua zona de conforto, enfrenta jet lag, faz isso, faz aquilo, tolera um bando de discípulos maluco, né? Mas ele está sempre fazendo isso assim, ó, passando. Ele é Krishna que passa na frente dos meus olhos o tempo todo, assim. Eu não quero ver, mas ele continua passando, né? Isso é Gurudeva, né? Especialmente o nosso querido Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, né? Ele é como Tridandinam Bhakta Shiromani Cha. Esse Pranam Mantra dele não é uma arbitrariedade, né? Se você tem aqui esse Pranam Mantra de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj dizendo Tridandinam Bhakta Shiromani Cha, que ele é a Shiromani, a joia suprema entre todos os Bhaktas, todos os devotos de Gauranga Mahaprabhu. Shri Krishna Padabja Jitaika Hridhi. Estava bem falando da coisa do coração, né? Que ele sempre mantém em seu coração os pés de lótus de Radha Krishna, especialmente quando Krishna serve a Srimati Radhika, Radharaman. Chaitanya Lilamita Sarasaram Narayanam Tom Satatam Prapadi. Ele profundamente medita em Shri Chaitanya Mahaprabhu e nos motivos internos para o advento de Mahaprabhu. Então esse é o sadhana do nosso Gurudeva, né? Este deve ser o nosso sadhana. Meditar profundamente no quê? No próprio Mahaprabhu. Você tem Thakuraji em casa, você tem a foto de Thakuraji, de Mahaprabhu no Panchatattva pregado na sua parede. Então meditar, né? Voltar a energia da sua mente para aquela forma transcendental de Chaitanya Mahaprabhu. Profundamente, né? Se eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso sem permitir que a minha mente saia daquela posição de meditação. E mesmo que a minha mente saia daquela posição de meditação, eu vou chegar para ela e falar assim: Manadi, ó mente, volte. Eu pedi para você me ajudar a meditar nos pés de lótus de Mahaprabhu. E ele medita nos motivos internos para o advento de Mahaprabhu. Não é que você vai estudar no Chaitanya Charitamrita os motivos internos do advento de Mahaprabhu e você, bem, agora já sei quais são os motivos. Mahima, Madhurima, Sokyam. Bem, já sei, está aqui, está registrado aqui. Mas esses motivos, eles são parte intrínsecas da Lila de Mahaprabhu. Quanto mais você fala desses motivos, quanto mais você medita nesses motivos, mais você vai se aproximar daquela experiência que Bhaktivinoda Thakur está falando na canção. A minha vida pregressa. Que vida pregressa é essa, né? E a gente tem esses modelos, né? Agora eu vou fechar aqui com chave de ouro. A gente tem esses modelos, a gente está vendo seres humanos, entre aspas, que vêm de uma origem parecida, pelo menos falando por mim, vêm de uma origem parecida com a minha, e que por desenvolverem fé, por praticarem determinadamente o seu processo de sadhana e bhajan, hoje em dia são completamente varridos
pela tendência a servir a Guru e Krishna. Não conseguem viver sem servir a Guru e Krishna. Né? É uma prisão mesmo, né? Como eu estava lá em São Paulo, esse Prabhu Jai Gopal, ele é muito querido, né? O nosso Brahmachari querido. Ele começou a falar de Shripad Maharaj e falou assim: eu sou escravo do Harikatha desse Maharaj, não tem jeito. Vou fazer o quê? Se eu não admitir isso, eu vou fazer o quê da minha vida? Né? Então, eu só queria encerrar só para falar uma coisa para você assim: nós somos de uma família que se chama Krishna Samsara. Quer nós tenhamos consciência disso, quer não tenhamos consciência disso, nós pertencemos a Krishna Samsara. Nós não pertencemos a Jada Samsara, a Kala Samudra Samsara. Nós não pertencemos ao ciclo, nós não pertencemos ao oceano da existência material, ao oceano de repetidos nascimentos e mortes. Nós pertencemos a Krishna Samsara, que é a família de Krishna. A Achyuta Gotra, a nossa dinastia, por exemplo, o meu sobrenome, não vou falar meu sobrenome para vocês, que não, acho que vocês não merecem ouvir meu sobrenome de família, mas assim, essa dinastia a qual eu pertenço por ter nascido da minha mãe e do meu pai nesta vida, isso é, quantas vezes eu não nasci de pai e mãe, quantas vezes eu fui filho, eu fui mulher, eu fui casado, fui solteiro, eu fui viúvo, né? Quantas vezes eu fui rei, quantas vezes eu fui um plebeu, quantas vezes eu fui maluco, quantas vezes eu fui são, né? Mas essa família a qual nós pertencemos, ela chama-se Krishna Samsara. E uma vez que você como se diz, que você abrace no coração essa ideia, né? Porque como Srila Siddhara Maharaj fala, o mundo espiritual é o mundo ideal. Né? E a ideia do mundo espiritual é justamente essa, que a gente sempre vai estar girando em torno dos mesmos familiares. E assim, neste sempre girar em torno dos mesmos familiares, a nossa experiência de bem-aventurança, de prazer, de satisfação, de alegria, assim por diante, como o Krishna dá a entender naquele verso, Susukam, ela vai estar sempre crescendo. E a gente vai estar sempre sendo varrido, como se diz, irresistivelmente por essa experiência. E eu tenho certeza que cada um de vocês que estão assistindo, tem 3 na multidão, que eu nunca sei o que é, mas cada um de vocês que estão assistindo esse nosso encontro, vocês têm essa noção. No fundo, vocês têm essa noção. A sua família chama-se Achyuta Gotra, a dinastia daquele ser supremo que é infalível. E que pode, por ser a nossa fonte comum, vamos dizer assim, a nossa origem comum, ele pode nos trazer para essa condição de Achyuta Dasha, né? De infalibilidade, que é a condição do Atma. O Atma, quando está desperto completamente, está completamente desabrochado, ele é completamente Achyuta Dasha, ele tem essa condição, né? Então a gente precisa meditar assim, a gente está num momento de convalescência, eu nunca sei essa palavra direito, convalescência, não sei, nunca sei se é convalescência ou convalescência, mas de qualquer que seja a palavra, a ideia é essa, assim, o médico já tirou o foco da doença de dentro do nosso coração. O médico verdadeiro é Gurudeva, então ele já tirou o foco da doença. Agora o que nós observamos são apenas resíduos desse tubo de ilusão dentro do qual a gente viajou durante vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, e que faz com que essa ilusão tenha uma aparência de realidade, né? Mas de repente você está passando na rua, acontece com qualquer um, você está passando na rua,
cai aqui no Rio, quantas vezes aconteceu de cair uma marquise? Convalescência, isso, obrigado. De repente você está passando na rua, cai uma marquise na sua cabeça. Aí onde está a sua identidade, onde está a sua família, onde está seu dinheiro, onde está a sua ambição, onde estão seus desejos? Cai uma marquise na sua cabeça. Né? Por isso que Srimad Bhagavatam fala que esse mundo é um perigo a cada passo. E aqueles de nós que tivemos a boa fortuna de nos refugiarmos através de Harinama e Diksha aos pés de lótus de um Vaishnava puro, nós temos um antídoto para a marquise. Se cair a marquise agora, se cair a marquise daqui a 20 anos, se cair a marquise daqui a 2 semanas, nós temos um antídoto. Né? O antídoto está simplesmente nisso, que nós estamos praticando consciência de Krishna. Né? Por mais falha que seja a nossa prática, nós estamos praticando consciência de Krishna. E Krishna, na forma de Gurudeva, ele tem um apreço especial por aqueles de nós que estamos praticando consciência de Krishna. Então, assim, e amanhã a gente vai ter um intervalo de novo, porque a gente vai viajar para ver Shripad Bhaktivedanta Maharaj, para que essa oportunidade singular, tem uma formiguinha aqui, para que essa oportunidade singular perdure, né? Para que daqui a pouco ele aparece aqui no Rio, e quando ele já não está no Rio, a gente entra na internet, tem um monte de gravação de voz dele, da voz dele, né? Aí depois você entra na internet, tem gravação da voz de Srila Bhakti Balabhatita Maharaj, Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Maharaj. Então, assim, você tem, né? À sua volta você tem uma galeria de oportunidades transcendentais. Então, só ser oportunista, na verdade, a verdade, nesse caso é simples, assim, se você não for oportunista, então, outra formiguinha, não, acho que é a mesma, acho que ela quer ficar por aqui mesmo, tem um Bhagavad Gita ali, coisa e tal. Então, muito obrigado aí pela sua sanga, e assim que o Hridaya Mandira voltar ao ar, vocês vão ser devidamente comunicados, e possivelmente em Brasília nós vamos estar transmitindo ao vivo pelo Hridaya Mandira as palestras do Sábado do Nosso Coração, ok? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sachinandan, Jaya Gaurahari, Sachinandan, Jaya Gaurahari,
Jaya Sachinandan Jaya Gora Hari Sachinandan Jaya Gora Hari Gora Hari He 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 Nitai Go Premanandi Shila Gurudev Pajita Pavana Ki Jai Shila Prabhupada Pajita Pavana Ki Jai Nitai Go Premanandi Panchakalpaturu Bashakri Pasindu Bhyo Vachapachitanam Pavani Vyo Vaishnavi Namo Namaha Dandavat Pranams Radhe